Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, você conferindo sempre conosco neste horário da 1h30 da tarde, as personalidades da nossa região, gente que é notícia, que discute a notícia, debate com você os assuntos importantes da cidade, da nossa região e, claro, os temas de interesse nacional também. Telefone sempre à sua disposição, 30 14 52 81, ligue para cá, fale conosco, entre em contato com a nossa produção, envie aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente debate aqui. E lembrando sempre, pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, também para a sua mensagem aqui para o time do Painel Regional. Comigo aqui na bancada nesta segunda-feira, prazer recebendo aqui o nosso Edmur Mesquita, não é? Um dos coordenadores do PSDB em toda a região, subsecretário de Assuntos Metropolitanos do Estado, participando aqui com a gente, ao lado do nosso Heraldo José dos Santos, e aqui à minha direita, com prazer, também com o nosso advogado e comentarista Francisco Pacilo. Manchete do Diário do Litoral, que é um jornal parceiro aqui do programa, você sabe, não é? Diariamente circulando pela cidade, por toda a região. Está aqui a capa do DL, se der para cortar para cá, por favor, a gente acerta. Aí o outro lado do cartão servidor. Comerciantes de Cubatão estão receosos em aceitar o pagamento com cartão e apontam problemas com o sistema que foi implantado pela Ecopac. Eu destaco aqui e passo aqui ao Edmur, por favor, e ao Heraldo também. E o Paciro ganha também o DL desta segunda-feira. E a gente vai, como sempre, agradecendo, cumprimentando aqui os companheiros de bancada. Edmur Mesquita, prazer tê-lo a bordo aqui mais uma vez. Tudo bem, Edmur? Tudo bem, Edgar. Quero agradecer a você por essa oportunidade, mais uma, de estar ao seu lado, dizer da minha alegria de estar dividindo também esse encontro com o Heraldo, jornalista respeitado em nossa cidade, e também com o Pacilo, que também dividimos nos bancos escolares da Faculdade Católica de Direito de Santos, né? Grande satisfação. Casa Amarela, e tive naturalmente também o prazer de conviver com ele, um momento importante, né, da vida nacional, né? Então, quero dizer aqui da minha alegria de estar com vocês, com a Camila também, naturalmente, né? Vamos em frente. Vamos em frente. Muito bem. Tudo bem, Heraldo? Prazer também ter você a bordo aqui. Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao Edmur. Também uma honra de estar ao lado dele aqui nesta bancada hoje. Doutor Pacilo também, sempre presente, sempre atento, observador atento da nossa cidade, um homem que vai à feira e traz sempre as informações para a gente às segundas-feiras aqui. E a Camila, que enfeita, embeleza essa mesa hoje. Verdade, sem dúvida nenhuma, né? Francisco Pacilo, o homem da feira, dos comentários polêmicos aqui no painel regional, mais uma vez com a gente. Prazer recebê-lo, tudo bem, né, Pacilo? Doutor, satisfação estar aqui com você, com o Heraldo, meu querido amigo jornalista, também competente, profissional, e a imprensa. Se não fosse a imprensa, nós teríamos hoje este grande dia. A Camila, e vou deixar o Edmur por último, para dizer da satisfação pessoal de ter encontrado aqui mais uma vez um competentíssimo político, um trabalho linear ao longo do tempo. Eu sou um admirador, uma postura ilibada e um cuidado muito grande com a coisa pública. Secretário de Cultura, um homem culto, inteligente e um trabalhador pelo Estado de São Paulo. Edmur, gostaria muito de privar um dia de você estar aqui de volta pela nossa cidade, quem sabe administrando, a que você já foi candidato, nós votamos em você, você é uma pessoa competentíssima, trabalhadora, e isto é um exemplo pedagógico para o político brasileiro. E que bom que você é da Baixada. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bem. Estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, não é? O Santa Portal. Você clica lá no ícone do painel regional para acompanhar a gente em tempo real. Programa encerrado, vai para o YouTube, você revê os trechos que considerar mais interessantes, não é? Ou o programa por inteiro. Antenado aí, acompanhando a sua participação e a nossa produção, com a gente aqui a Camila Aloy. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo, Boturão. Boa tarde a você, boa tarde aos convidados e boa tarde a você que está em casa. Sua participação sempre é muito importante no nosso programa. Então acessem a nossa página no Facebook ou então liguem para o nosso telefone. Lá você pode deixar a sua opinião, a sua pergunta sobre o assunto que será debatido e pode deixar a sua participação aqui aos nossos convidados. Muito bem. Bom, o Pacilo citou o dia de hoje, né, como um dia importantíssimo, e é o dia da votação, né, lá na comissão, né, a comissão do impeachment,
depois do relatório do deputado Jovair Arantes, que é do PTB de Goiás, propondo, né, a aceitação do processo de impeachment pela Câmara, e agora há pouco também de José Eduardo Cardoso, que é o advogado-geral da União, mais uma vez defendendo a presidente Dilma e tentando desmontar, né, em vários aspectos. Assisti uma parte aí dos dois trechos, né, tanto do relator do processo quanto da defesa do ex-ministro da Justiça. Não sei exatamente o que vai acontecer. Imagino que nesta votação de hoje o governo vai levar desvantagem. Eu imagino que o processo do impeachment vai a plenário. O que você está achando, Edmur? Olha, eu faço também essa avaliação de que será inevitável a decisão dos parlamentares na direção de que a Dilma seja impedida e sofrendo, portanto, o processo de impeachment. É preciso também avaliar que nós chegamos a esta situação tanto do ponto de vista jurídico, né, das chamadas pedaladas fiscais que foram cometidas por esse governo, em algo assustador, né? Isso chegou a um valor da ordem aí de 70, 80 bilhões de reais. Não é um centavo, né? Como também tudo aquilo que envolve o governo federal com relação às denúncias de corrupção. O que foi feito com a Petrobras, a Operação Lava Jato, o processo do mensalão. Quer dizer, há uma diferença brutal do ponto de vista da corrupção no que diz respeito ao governo do PT, que foi algo absolutamente orgânico, articulado, orquestrado, dentro de uma visão absolutamente ultrapassada de que os fins justificam os meios. Isso é uma tese que não tem a menor prosperidade em lugar nenhum do mundo. Nem na China, nem em Cuba. Nem em Cuba, que vive um momento importante do ponto de vista da sua história. E aqui no Brasil, essa máxima foi a que prevaleceu no governo do PT. Ou seja, vamos criar essas condições, do ponto de vista da estrutura de corrupção, comprar o parlamentar, comprar o deputado, comprar o senador, comprar as forças produtivas, os grandes empresários, e com isso, então, nós nos mantemos no poder por 20, 30, 40 anos. Essa foi a lógica determinante, a estratégia definida pelo PT. Infelizmente, o que aconteceu é que o PT jogou a sua história na lata do lixo. Hoje, uma liderança como a do Lula, né, não pode andar nas ruas, ele só participa de eventos fechados, organizados naturalmente pelo seu partido, pelos partidos aliados, ou por algumas entidades vinculadas ao PT. E fora isso, se ele andar na rua, vai ser hostilizado, vai ser vaiado. Quem imaginou que um presidente da República, que concluiu seu governo com índice de aprovação de mais de 80%, hoje não pode andar nas ruas em razão da sua imagem, que foi absolutamente demolida. Mas não foi demolida porque houve uma estratégia montada pelas elites, né, por aqueles que eram contrários ao seu governo. Claro que não, até porque o Lula, quando foi presidente da República, ele teve que fazer as suas alianças com as elites que ele tanto condena. Ora, afinal de contas, está aí a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, tantas outras empresas que estão sendo investigadas, com seus presidentes tendo sido presos na Operação Lava Jato. Bem, ninguém se contenta, se alegra com uma situação como essa. Em hipótese alguma. A gente gostaria que o país estivesse num ritmo de normalidade, crescendo. É um país que tem o seu potencial econômico, evidentemente, mas em razão dessa postura adotada pelo PT, pelos governos Lula e Dilma, infelizmente, nós perdemos pelo menos uma década. É uma década perdida que nós temos diante da história. Sem dúvida. Heraldo e Pacílio, fica à vontade aí para... Eu gostaria de perguntar para o Edmur qual a avaliação que ele faz do PT de hoje e o PT do seu nascedor, ou mais especificamente dos anos 90, porque o Edmur chegou a ser secretário de Cultura
no governo aqui do Davi Capistrano, do prefeito Davi Capistrano. O sonho do PT se diluiu ou, na verdade, ele estava oculto para se revelar o que é hoje o PT, Edmur? O pessoal chamava alguns PSDBistas, alguns tucanos aí, o Edmur era um deles, né? Tucanos do bico vermelho. Não, eu quase fui fundador do PT. Vocês sabem dos meus vínculos do passado, né, com relação, proximidade grande mesmo, né? Com relação à igreja, né? O PT teve, claro, no seu nascedouro, na sua origem, um forte apoio da igreja, especialmente aqueles padres, bispos que eram adeptos da chamada teologia da libertação, do qual eu fui adepto, né? Aliás, eu fui seminarista. Foi seminarista, né? Fui seminarista. Estudei aqui em Santos filosofia, depois morei em Goiás para estudar teologia, e foi lá em Goiás que eu comecei a descobrir e ter essa visão mais clara a respeito dos problemas sociais, né? Eu morei, só que então um parênteses, eu acho que isso é interessante, um pouco da vida pessoal. Eu morei numa região que não tinha água de cisterna, não tinha luz elétrica. Para vocês terem uma ideia, o índice de doença de Chagas nessa região que eu morei, no sertão de Goiás, o índice de doença de Chagas era algo em torno de 90%, ou seja, cada família tinha alguém que era chagado, né? Bem, e claro que lá eu fui aperfeiçoando minha forma de enxergar o mundo, de verificar os problemas sociais. A cada 15, 20 dias era muito comum que diversas emboscadas fossem feitas, né, pelos proprietários, pelos grandes fazendeiros contra aqueles que, enfim, tinham algum pedaço de terra ocupado. Mas o fato é que de lá para cá, quando eu retornei para Santos, e aí então que comecei a fazer a faculdade de Direito e tive o privilégio de ter o Pacílio como grande amigo e grande companheiro, na faculdade então comecei a ter essa militância no movimento estudantil, né? Fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito, fui diretor do Centro dos Estudantes, e o PT começou a ter ali uma raiz muito forte no movimento estudantil, na juventude, na igreja e também nos intelectuais do país, né? Que achavam que era necessário nascer um partido que fosse, portanto, tivesse esse vínculo e que tivesse uma postura mais marcadamente à esquerda. Eu participei de um encontro no Colégio Sion, em São Paulo, que foi o grande nascedouro do PT. Naquele dia... Naquele momento você era do MDB? Era MDB. MDB, né? MDB. Naquele dia, no Colégio Sion, houve uma denúncia que no presídio Barro Branco, o comandante do presídio Barro Branco tinha tomado a decisão de suspender as visitas dos familiares aos presos políticos, né? Essa denúncia foi feita nesse encontro e lá então foi indicada uma comissão para que fizesse uma visita ao presídio Barro Branco. E eu fui integrando a Juventude Católica, que eu era presidente aqui da Pastoral da Juventude, da Diocese de Santos. E, bem, nessa comissão estava o Suplicy, Hélio Bicudo, né, gente da maior expressão. Respeitabilidade. Sem dúvida. Bom, chegamos lá, negociamos com o comandante, deu certo o processo de negociação, e foi lá que eu conheci a mãe do Altino Dantas. A mãe do Altino Dantas entregando um cartaz que tinha um poema sobre a liberdade, um poema muito bonito e cuja foto de fundo era uma mão aberta, né? E com esse poema que ela estava então distribuindo. E depois você veja, quem não lembra, foi vereador aqui. Então, isso que eu ia falar. Aí veja como é a história, né? Como em dados momentos ela volta, uma coisa impressionante. Eu vim depois convidar o Altino Dantas, não sei se o Pacílio vai se recordar desse episódio lá na Faculdade de Direito. Eu fiz um debate com Altino Dantas e... Ai, meu Deus. Ele foi militante do MR8, muito conhecido, irmão do Carlos Zaratini. O Zaratini. Os dois ficaram presos no presídio do Barro Branco e já tinham divergências profundas do ponto de vista do movimento de esquerda dentro da prisão. É uma coisa impressionante tudo isso. Muito, né? E eu fiz um debate com os dois. E o tema qual era?
o golpe de 64. A faculdade pegou fogo, foi um debate que pegou fogo mesmo. Bons tempos, né? Em que tínhamos debates importantes, os alunos se envolviam, né? Hoje a coisa está completamente diferente. E depois, só para concluir isso, Pacílio, me perdoe. E depois eu vim ter uma convivência ainda de maior proximidade com o Altino Dantas na Câmara Municipal de Santos. Eu fui vereador com ele um determinado período, né? Mas só para concluir esse pensamento. Então, eu acho que o PT, claro que tem um lugar na história do Brasil importantíssimo, né? Participou desse processo de abertura política, cumpriu com um papel extraordinário. Agora, não creio que no nascedouro já houvesse uma corrente política dentro do PT que pensasse dessa maneira, nessa questão dos fins justificam os meios e assim por diante. Não é? Não creio que naquela época houvesse. Eu acho que houve um processo de profissionalização do PT que culminou, portanto, com esta visão que eles têm hoje da política, que se transformou num grande negócio. Pacílio, à vontade. Concordo, e até porque vivi isso, e você vai me permitir, Edmur, já que você falou alguma coisa da vida pessoal sua, eu sou testemunho desse processo histórico. Lembro da Júlia, sua esposa, né? Era teatro, eram palestras, eram discussões, naquela época o nosso jornalzinho era de mimeógrafo. Lembro das pichações de muro, aquela que tinha uma moto preta e você picha no muro. Quer dizer, nós tínhamos, sim, embalados por um vigor juvenil, uma vontade de transformação. E existia uma pureza nesse processo todo. Nós estávamos quem militou no 8 foi indicado para que fosse o PMDB. O PMDB era o grande partido da época, né? E a juventude, o Edmur aqui representando na Casa Amarela os alunos, né? Contribuiu de uma maneira muito grande para a mudança dessa história. Eu acho que o alicerce foi muito bom, só que houve um desvio de rota. E eu entendo até que houve um despreparo dos quadros que vieram posteriormente. Por exemplo, ele tem carisma, mas ele não tem noção de nada, né? Isso é muito ruim. Isso permite que ele não tenha noção de uma organização, ele não tenha noção de onde ele quer chegar, e ele simplesmente quer exercer o poder. E ele tem demonstrado isso. Você falou, ele não pode andar na rua. Ele não anda na rua, ele não anda de avião, ele anda de jatinho, né? Quem emprestou é um amigo. Então ele acabou perdendo uma noção muito importante, ainda está quando você lembrou com muita propriedade e inteligência que lhe é peculiar, né? Cuba está se abrindo. Eu acho que a questão ideológica de moral está hoje vincada, se é que se pode dizer assim, em duas vertentes, né? Que é o meio ambiente e a solidariedade. É com isso que nós vamos construir o resto que falta para a humanidade, né? Num ambiente harmonioso, numa partilha dos bens naturais, inclusive. Eu acho que o PT, não tendo esta visão de evolução, ele resolveu se manter no poder a qualquer custo. E com uma visão extremamente limitada. Eu acho que faltou, assim, em que pese está assessorado por grandes quadros intelectuais, a sua liderança, na realidade, era um deserto infértil e deu nisto que deu, né? Partiram para o crime, infelizmente. Muito bem. A votação, então, do parecer do relator na comissão do impeachment, o deputado Jovair Arantes, acontece hoje, não é? E aí a maioria é simples, né, Geraldo? Isso. 33 a 32, 35 a 30, não importa, né? Eu acredito que na comissão não haverá surpresa. O relatório será aprovado e vai ser levado à plenária. Aí também há uma tendência muito forte de que seja também aprovado. O governo já, embora continue tentando cooptar deputados, mas ele já se dá conta que a corrida está praticamente perdida na Câmara. Falar em tentar buscar votos favoráveis ao governo ou evitar votos desfavoráveis, enfim, ontem ficamos todos surpresos, né? Com a visita do advogado-geral da União, ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ao vice-governador, né, do Estado, Márcio França, na sua residência ali na Ilha Pochá. Né? O José Eduardo Cardoso chegou por volta de 11 horas, 11 e pouco da manhã, né? E claro, a imprensa toda antenada, alguém disparou um telefonema, né? E as viaturas já estiveram de prontidão, chegaram de prontidão ao prédio onde mora o vice-governador do Estado. E
Os dois apareceram na varanda, não tinha saída, né? Não tinha alternativa, tinha que se mostrar ali, estamos aqui conversando, gente, fica calmo aí. E aí o Zé Eduardo Cardoso desceu sozinho, Márcio França não o acompanhou até o térreo, né? Até a saída, e ele deu lá umas desculpas meio estranhas, né? De música. Não, vim aqui conversar com um amigo, conversas políticas. Vim à praia e resolvi fazer uma visita ao meu amigo de Câmara. Amigo de Câmara, de Márcio França, enfim, né? Mas a conclusão que se chegou é que ele veio pedir ao Márcio França que fizesse aí algum tipo de movimento para que os 4 deputados do PSB de São Paulo, né, onde o Márcio França preside o partido, não votassem contra a presidente Dilma, ou que não fossem favoráveis aí a essa decisão de hoje, essa votação de hoje, ou já pensando no plenário, não sei, deve acontecer na semana que vem, ou ainda nesta semana, né? Dentro dessa semana, talvez no domingo, né, dia 17, ninguém sabe ainda exatamente, né? Pode acontecer. Então, o que teria conversado Zé Eduardo Cardoso com o vice-governador Márcio França ontem, lá na Ilha Pochá? É um trabalho para você pesquisar aí em casa. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, estamos retornando aqui com o nosso painel regional. Edmur Mesquita conosco, Edmur, subsecretário de Assuntos Metropolitanos do Estado, Heraldo Pacílio, a Camila atenta aí a sua participação. Ainda nesse gancho aí do impeachment, Edmur, o Datafolha publicou uma pesquisa, né, como vem publicando mês a mês, os possíveis candidatos à sucessão da presidente Dilma, ou de Michel Temer, ou sabe Deus de quem, né? Em 2018, pelo menos esse é o direcionamento da pesquisa que o Datafolha vem divulgando aí. E os tucanos sofreram um baque aí nessa pesquisa do final de semana, do sábado aí do Datafolha. Eu queria uma avaliação sua. São 4 cenários, existe um único cenário onde a candidatura tucana realmente fica ali é competitiva, né, que é do Aécio Neves, disputando com Marina na liderança, se não me engano com 23 pontos, o Lula com 21 ou 22, e o Aécio caiu de 27 na última para 17 nessa. E aí quando entra José Serra, ele tem 11, e Marina e Lula sobem mais ainda. Quando entra o governador Alckmin, a distância fica ainda maior, Alckmin fica no patamar de 5, 6% de intenções de voto apenas, Lula e Marina vão lá a 25, 26 aproximadamente, né? Então eu queria uma avaliação sua para entender o que se passa aí com os tucanos, né, num momento em que tudo leva a crer que o PT está em ebulição, né? Implosão. Olha, o resultado da pesquisa, é claro, demonstra um cenário político desse momento, mas não é o mais conclusivo, evidentemente, né? A rigor, cada uma dessas lideranças tem também uma certa, né, Pacílio, uma certa estratégia definida, né? Um pode pensar na possibilidade de que, se o Temer assumir a presidência da República, pode estar colado a ele, né, e colocar o país nos trilhos e, com isso, então, se viabilizar politicamente e do ponto de vista eleitoral mais adiante, mais à frente. Isso parece mais um indicativo do senador José Serra, né? Pela movimentação dele. Mais ou menos isso que você está colocando aí. É inegável que, se for esse o caminho que o país adotar, não é, de que, portanto, o impedimento somente para a presidência da República, para Dilma, e na hipótese, portanto, do Michel Temer assumir a presidência da República, eu não tenho dúvidas em afirmar que o José Serra será o primeiro-ministro. Certo? Entre aspas, claro, não com o parlamentarismo instituído, mas terá uma força política extraordinária. O José Serra, sabidamente, é uma pessoa reconhecida internacionalmente como um dos quadros mais preparados que nós temos, não tão somente aqui no Brasil. Certamente, numa oportunidade como essa, o Serra assumiria esse processo de grande liderança. E não tenho dúvidas de que, no período aí, no prazo de 1 ano, ele coloca o país nos trilhos, né? Vai dar o rumo para o país. E claro que isso o credenciaria futuramente a ser candidato à presidência da República. Um pouco seria reproduzir aquilo que foi feito no governo Itamar com relação ao Fernando Henrique, né, que era ministro das Relações Exteriores, voltou para o Brasil, estava fora, voltou para o Brasil a convite do presidente Itamar para assumir
o Ministério, na época, o Ministério da Fazenda. Fazendo, né? E a partir disso veio o Plano Real, né? E, enfim, e deu estabilidade monetária e econômica para o país. Um outro cenário está mais associado a uma eventual decisão que o Tribunal Superior Eleitoral venha a tomar no sentido de cassar a chapa. Então, isso vale para Dilma e vale também para o Temer. O tribunal teria que fazer a convocação, assume, na linha sucessória, por incrível que pareça, quem assumiria seria o presidente da Câmara. No impedimento do presidente da Câmara, assume o presidente do Senado. No impedimento do presidente do Senado é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E o prazo de 60 dias para fazer, para convocar as eleições para a presidência da República. Nesse cenário, o Aécio aposta um pouco mais, né? Porque mesmo distante desse resultado dessa pesquisa, é evidente que o Aécio tem o recall de campanha, um nome nacional, perdeu por uma diferença muito pequena para Dilma, e isso então o viabilizaria dentro do partido, tá certo? Na condição de candidato, portanto, pelo PSDB. E num outro cenário, que esse é um pouco mais a médio para longo prazo, que seria a manutenção desse quadro político, ou seja, não haveria o impedimento da Dilma, nem tampouco do Michel Temer, os dois concluiriam o seu mandato e o Geraldo Alckmin ganharia esse tempo para construir a sua candidatura dentro do PSDB. Claro que também é um nome nacional, já disputou a presidência da República, perdeu no segundo turno para o Lula e é governador do estado de São Paulo pela 4ª vez, algo inusitado em nossa história. Então, claro que tem credenciamento político, pessoal, moral, para ser também candidato à presidência da República. Então, vamos ver qual será esse cenário, afinal de contas. Ainda não sabemos com clareza, né? De que maneira, portanto, o Congresso vai se pronunciar, né? E qual será a saída e a solução para essa crise que nós estamos vivendo. Impressiona vocês a presença a figura do Lula como liderando aí as pesquisas junto com a Marina Silva? Não acredito. Não acredito. Ele vai ter muita dificuldade. Não. Neste momento, a Datafolha saiu sábado agora. Sim, mas num processo eleitoral, eu penso o seguinte, a pesquisa ela é momentânea, né? A pesquisa tem até uma componente emocional. Né? Dependendo da situação, etc. Eu estou sendo entrevistado ou pesquisado, eu vou me manifestar de um determinado momento. Ela é um indicativo. Me surpreende um pouco, né? Porque o Brasil ele é muito emocional, é muito passional, mas eu vejo que ele teria chances diminutas num processo eleitoral, não acredito. Muito bem. O senhor quer comentar também? Não. Eu acho que é um pouco por essa linha que o Pacílio falou. Hoje o nome Lula é lembrado exatamente por isso, né? Os que são contra o governo que está aí e aqueles que são favoráveis à manutenção do governo, que tem em mente que o Lula deve voltar à presidência da República. Então há um componente emocional fortíssimo nesse momento, mas eu acho que a linha de análise feita aqui pelo Edmur é uma das mais sensatas e o que deve ocorrer realmente a prevalecer uma dessas hipóteses mencionadas por ele. Camila, tem alguma participação? O Pacílio quer completar? Não. Camila, pois não. Depois eu quero. Temos a participação do Uriel Vilas Boas. Ele pergunta aos convidados: como fazer para que os vários segmentos sociais da região metropolitana se organizem e sejam, então, ouvidos na busca de soluções para problemas como segurança pública, porto, mobilidade urbana e recuperação do polo industrial de Cubatão? Segurança pública, porto, mobilidade urbana. Segurança pública e mobilidade urbana são questões em que o Estado é sempre envolvido, muito criticado, uma série de atuações, enfim, ou de não atuações, de verbas que não vêm, investimentos que não chegam aqui para as cidades, enfim. E a área da saúde também, o secretário de Saúde do Estado, Davi Uip, também acaba sendo muito criticado também pelas dificuldades aqui que a região passa. Então, aproveitar para você fazer um balanço dessa situação toda, pelo lado do Estado, evidentemente, do governo do Estado, sobre tudo isso está colocado aí, e aproveitar o gancho também do Uriel, né, nessa questão de
discursos, união das pessoas, uma coisa da cidadania, né, em busca de uma melhora aqui para as nossas cidades. Claro que a experiência que nós estamos realizando na Baixada Santista, no que diz respeito a essa ideia, esse conceito de governança metropolitana, é uma experiência profundamente exitosa. Nós temos hoje no país 68, 69 regiões metropolitanas constituídas. A primeira, Pacilo e Heraldo, a primeira região metropolitana a ser constituída após a Constituição de 88 foi a nossa, da Baixada Santista, que tem um histórico interessantíssimo. Primeiro, histórico de luta, né? Um histórico de debate. O Silvio Fernandes Lopes, essa é uma imagem importante para ser resgatada. Quando ele foi prefeito de Santos, em 61, se me fala a memória, ele criou a Prodesan. Naquela época, o Silvio Fernandes Lopes já tinha, de certa forma, uma ideia de futuro, porque a Prodesan foi criada com esse espírito de se transformar numa empresa de planejamento regional, de planejamento integrado. Bom, depois, com o tempo, infelizmente, a Prodesan se desviou do seu foco e, sobretudo, das suas atribuições inerentes à sua criação. O Mário Covas, quando se elegeu governador do estado de São Paulo, uma das suas primeiras decisões foi a de enviar para a Assembleia Legislativa a mensagem que criava a região metropolitana da Baixada Santista, que hoje nós estamos comemorando 20 anos, sabemos evidentemente onde o calo nos aperta, mas falo isso sem medo de errar. A experiência da Baixada Santista ela é exemplar em termos de comparação com qualquer outra região do país. Nós estamos aqui 1000 anos-luz à frente, né? A diferença é brutal. Agora, claro, esse é um trabalho que é permanente. Nós temos mecanismos, e aí vem a pergunta, o questionamento feito pelo Uriel, que é uma figura extraordinária. Todos nós admiramos profundamente o Uriel pela sua história de vida e também pelos seus compromissos públicos. A região metropolitana possui instrumentos importantes dentro de uma visão absolutamente compartilhada, né? Então tem o Conselho de Desenvolvimento, que é composto pelos prefeitos e pelos representantes do Estado, no caso aqui da Baixada, são 9 prefeituras. E o Conselho é um conselho normativo e deliberativo. Vai dizer que... As coisas não demoram muito para acontecer, Edmundo? Mas é um processo político, é esse, né? Claro que eu também gostaria que a velocidade fosse maior, né? Mas é um processo de construção. E como tal, tem as suas etapas, né? Tem que dar um passo hoje, outro amanhã, mas temos experiências muito positivas em tudo isso, né? Nós realizamos aqui em 11 de novembro de 2011, é uma data emblemática. 11 do 11 do 11. 11 do 11 do 11, realizamos a chamada Agenda Metropolitana. Eu era, nessa época, o secretário adjunto de Desenvolvimento Metropolitano do Estado. Nós fizemos um trabalho de pactuação durante um longo tempo, ou seja, o Estado conversou com os prefeitos, conversou com os secretários municipais, conversou com a imprensa, com aquilo que há de orgânico na cidade, entidades, e discutimos para cada área, meio ambiente, segurança pública, habitação, mobilidade urbana, para cada área nós começamos a firmar certos pactos, né? E a gente estabelecia o contato com os secretários das pastas fins, então habitação, segurança, etc., e dizíamos aos secretários o seguinte: olha, tem essas demandas, como é que nós podemos equacionar e atender a essas demandas fruto de um processo, de um desejo coletivo da região metropolitana da Baixada Santista. Ao final de todo esse processo, realizamos, portanto, essa agenda metropolitana. Então, o meio ambiente, definimos as prioridades na segurança, na habitação e assim por diante. Isso fez com que o governador, num evento que foi realizado aqui no Mendes Convention Center, pudesse fazer o anúncio
de investimentos da ordem de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Né? De lá para cá, essa agenda metropolitana, ela entrou num processo de execução daquilo que foi pactuado, portanto, no passado, entrou num processo de execução de 95%. Isso é algo extraordinário. Mas, o ampliou... o túnel, por exemplo, não entra nesse... Entra, claro que entra. Entra também? Só que aí uma outra citação. O túnel é um capítulo à parte, posso, evidentemente, tocar nesse assunto. Mas, para concluir esse pensamento, né, dessa experiência, essa agenda metropolitana serviu de exemplo para todas as outras regiões do estado de São Paulo. Nós fizemos depois no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Lá são 39 municípios, vai até divisa com o Rio de Janeiro. O governador anunciou lá investimentos da ordem de 6 bilhões e meio de reais. Fizemos isso em São Paulo, fizemos isso em Campinas, foram investimentos de quase 7 bilhões de reais. Isso por quê? Não estou dizendo nem do ponto de vista da cifra, que, claro, é algo muito expressivo. Né? 6, 7 bilhões de reais, tem estados que não têm isso como orçamento. Né? Mas o que foi fundamental foi esse desejo de convergência, de pensar de forma comum, discutir as soluções dos problemas que são comuns, né? Discutir metas, definir as prioridades, hierarquizar as ideias. Tudo isso foi feito e continua sendo feito ainda nesse momento, tanto aqui na Baixada, como também em outras regiões metropolitanas. Bom, quero dizer que, é claro, não posso me conformar, me resignar com um cenário de dificuldades que nós temos nessas regiões todas. Aliás, tudo isso faz parte de uma chamada mancha urbana, que é composta por 176, 177 municípios, que compõem a chamada macrometrópole paulista. Pacilo é a terceira maior do mundo. Terceira maior do mundo, só perde para Nova Delhi, Heraldo, e para Tóquio, no Japão. Ou seja, há décadas atrás, 4, 5, 6 décadas atrás, o governo federal não estimulou e não fez investimentos nas áreas rurais, onde estavam concentrados os maiores problemas do país, e isso provocou o chamado êxodo rural. Né? Então, essas famílias se removeram, foram removidas, né, para aqui, especialmente para o sudeste do país. E criou essa grande mancha urbana. O que acontece? Nós temos experiências e índices de desenvolvimento humano comparados àquilo que há de melhor no interior da Europa, mas temos também as nossas contradições e os nossos contrastes, né? De favelas, de falta de saneamento básico, daquilo que é absolutamente elementar para a vida das pessoas. Bem, justamente nessas regiões mais empobrecidas que nós temos o olhar, naturalmente, dessa experiência da governança metropolitana. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta na sequência com o Edmur, com a sua participação e também uma matéria do painel regional na cidade de São Vicente, mais problemas acontecendo por lá, né? Voltamos já já. Muito bem, sequência do painel regional, eu falei no finalzinho do bloco anterior sobre dificuldades na administração de São Vicente, que não são poucas, são muitas, né? A Camila esteve lá com a nossa equipe, né, para trazer para você basicamente o que está ocorrendo. Sim, exatamente. Hoje pela manhã, os 1.250 funcionários da Codesave voltaram a trabalhar, depois de um acordo acertado em uma assembleia realizada pela Sintracomos. Eles entraram em greve na última quinta-feira por razão do salário atrasado e da não entrega das cestas básicas. Na Assembleia de hoje ficou resolvido porque a empresa estava com esse atraso de pagamento da cesta básica, ticket de alimentação, vale transporte. Então, como eles sanaram toda essa dívida que eles tinham com os trabalhadores, hoje de manhã, por volta das 9 horas, fizemos a Assembleia e os trabalhadores aceitaram a proposta, até porque já estava tudo pago, né? E ficamos na iminência que a empresa, a partir da hora que ela não cumprir a convenção coletiva, o acordo coletivo da categoria, o pessoal irá sempre fazer a paralisação do seu setor e cruzar os braços, que é uma coisa que a gente não gostaria que acontecesse daqui para frente. A gente gostaria que a empresa cumprisse com a convenção coletiva do trabalhador, né? Pagasse tudo em dias e tal, porque se o trabalhador presta serviço, obviamente a empresa tem que prestar também o seu serviço, que é pagando todo o seu vencimento, né? Além do pagamento, pagar a tudo que ele deve, que é a cesta básica, a ticket de alimentação e vale transporte.
Então todos os trabalhadores já voltaram ao trabalho hoje? Exatamente. Então, sendo tudo sanado, os trabalhadores decidiram retornar ao trabalho e esperamos que a empresa não falhe mais com as questões dos pagamentos e os benefícios desses trabalhadores. Isso é que nós esperamos para que todo mundo seja feliz, né? Porque quem sofre também é o munícipe da cidade, né? Com essa sujeira toda que tem na cidade. E a gente não gostaria que isso acontecesse mais vezes, né? Tudo bem, está aí uma CAE do Sintracomos, então confirmando o acordo, né? Voltam os trabalhadores da Codesave para o serviço normal do dia a dia em prol da cidade, em prol dos vicentinos. Esperamos que as coisas caminhem um pouco melhor, né? Bom, o meu caro Pacilo, você queria aproveitar um contraponto com o Edmur, é isso não? Eu queria aproveitar o Edmur aqui presente e dizer assim que, como munícipe, né, participando um pouco da vida da cidade, do estado, do litoral, a gente sente que esse teu trabalho é um trabalho de peso, de muita responsabilidade, um envolvimento muito grande. Mas parece que os prefeitos aqui não têm esta cultura. Há assim, uma certa disputa em relação a realmente dar o contorno necessário para uma região metropolitana. A gente vê que os órgãos colegiados, às vezes o prefeito não vai, manda o assessor, a gente não vê que eles se envolvem com a pauta, que eu tenho certeza que é do interesse do Estado, inclusive, que essa pauta seja atendida, porque isso vai resultar numa melhor administração local, isso vai trazer um retorno, inclusive em termos, né, de arrecadação. E a gente não percebe isto. Qual é a dificuldade que você tem em relação a este trabalho, a esta implantação, e a tratar diretamente com as pessoas que foram eleitas, têm vaidades, né? É o que a gente percebe, assim, vendo pela imprensa, vendo no dia a dia. A gente acompanha e sabe, quem falta, vai no Condesb e fala uma coisa e depois faz outra. É claro que eu penso o seguinte, Pacilo, a região metropolitana da Baixada, ela já está meio que ligada no piloto automático. Claro que a participação dos prefeitos nas reuniões do Condesb, claro que a participação é importante, porque afinal é o que tem de representação mais real no âmbito do município, na relação com a população. Mas, por outro lado, do ponto de vista de metas que foram traçadas, do foco que foi definido, nós estamos cumprindo isso amplamente, né? Nós temos atualmente também a agência metropolitana, que é dirigida pelo Hélio Hamilton Vieira, que faz um trabalho muito positivo de aproximação da agência com os próprios prefeitos. Aquilo que é deliberado pelo Condesb, a agência, além de ser um órgão de formular ideias e pensar no planejamento estratégico de médio e de longo prazo também, né? A agência também tem a atribuição de executar aquilo que é aprovado, portanto, deliberado pelo Condesb. Agora, como eu disse anteriormente, esse é um processo, né? É claro que em alguns momentos pode andar com maior rapidez e produzindo melhores resultados, e outros momentos, como esse agora que nós vamos viver esse ano, é o processo eleitoral, né? Então, claro que também cada prefeito ele vai estar envolvido, aquele que é candidato à reeleição, ou se não é candidato à reeleição, tem o seu candidato que ele irá indicar, irá apoiar, né? Então, é muito natural que esse ano, por ser um ano, portanto, de eleições, a tendência é de que o freio de mão fique um pouco puxado. Do ponto de vista do Estado, das nossas ações, claro, nós faremos de tudo para que o ritmo permaneça o mesmo. Geraldo, quer completar alguma coisa? Eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar de um outro problema que também é ligado à cidade. O Edmur, quando deputado estadual, ele se empenhou para o tomamento dos canais aqui da cidade. E eu lembro que na época foi uma polêmica muito grande, o prefeito era o Beto Mansur, e ele tinha um projeto de construir baias, principalmente ali no Canal 4, para estacionamento de veículos. Bom, não pôde, o tomamento do canal, preservação, Condefat tombou. Hoje, a gente já percebe algumas intervenções nos canais. Canal 4, Canal 5 foram implantadas ciclovias. E ao longo dos canais também foram abertos novos pontilhões para a passagem de veículos e hoje até mesmo para a passagem de pedestres. Você tem acompanhado isso, Edmur? Você acha que houve aí autorização para fazer essas intervenções? Você acha que, nesse caso,
para esse tipo de obra que foi feito é perfeitamente legal e aceitável pela população, e do ponto de vista urbanístico também não interfere muito na questão do tombamento e da preservação? Penso que sim, porque a ideia de tombamento, às vezes, nem sempre ela é bem interpretada, não é? Muita gente imagina que tombou, congelou. Não é verdade. O ato de tombamento, claro, ele é um ato que diz respeito à proteção de um bem que, naturalmente, deve ser preservado. E isto em razão de diversos critérios que são estabelecidos na legislação. Pode ser o critério do ponto de vista da arquitetura, do que ele significa do ponto de vista arquitetônico, o critério da história, a parte estética, enfim. Então, existem critérios que são muito claramente bem definidos na legislação pertinente. Por outro lado, no caso do tombamento dos canais de Santos, eu tomei aquela decisão, tendo encaminhado o pedido ao CONDEFAT, porque tinha muita convicção de que essa era a marca da cidade. Não é? Era uma marca fundamental do ponto de vista da engenharia, do Saturnino de Brito, né? Do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista do saneamento da nossa região. Então, essa é uma marca fundamental que nós temos na cidade de Santos. O problema seria se os canais fossem cobertos, né? Então, mas aí veja bem... perderia essa questão toda que você está colocando aí, a característica, a questão histórica, enfim, o Saturnino de Brito, enfim. Mas e se tombasse o canal só na quadra em direção à orla da praia? Porque realmente a cara dos canais, enfim, elas se dão mais ali naquela foto da orla da praia de Santos, enfim, né? Se tombar para dentro, eu acho que, sei lá, ninguém sentiria muita falta. Se cobrisse, disso? Se cobrisse. Se tombasse só a parte nós temos da quadra. Nós temos aqui, mas nós temos aqui ali no... Mas deixaria aí uma possibilidade de se fazer novas intervenções, enfim. Mas ali naquela confluência da Bernardino com a Pinheiro Machado, em frente ao Teatro Municipal, Unip? Não. Bernardino de Campos com Pinheiro Machado? Com Pinheiro Machado, naquela confluência em frente ao estádio da Portuguesa, ali era aberto e foi coberto, né? Agora, o que é fundamental destacar, e isso vai ao encontro, portanto, da pergunta formulada pelo Heraldo, o tombamento não significa que, portanto, aquele bem protegido não possa ser alterado, né? Agora, claro, o que difere de outros equipamentos, né, é que o bem tombado, para que você faça algum tipo de alteração, tem que ser apresentado o projeto. E o órgão tombador, nesse caso dos canais, foi o CONDEFAT, que é o Conselho Estadual. Ele, portanto, tem que ser ouvido sobre isso. Ele vai designar um técnico, esse técnico irá ao local, vai fazer os estudos, esse técnico depois vai elaborar um parecer, esse parecer ele é apreciado e votado pelo Conselho, portanto, o órgão tombador do Estado de São Paulo. Então, tem alguma dificuldade? Estabelece certas restrições? Claro, eu não vou aqui dizer que não estabelece. É evidente que sim, algumas restrições sempre elas existem, né? Mas o que significa que você não possa fazer algum tipo de alteração. Na medida que essa mudança possa vir ao encontro de um desejo de uma população e que tenha, naturalmente, conteúdo técnico que justifique aquela alteração. Perfeito. Camila Loi, participações ainda aí com a gente? Sim, temos a participação da Maria José. Ela pergunta ao Edmur Mesquita: há quantos anos começou a Condesb e quais processos trouxe para a Baixada Santista nestes anos? Então, como eu disse anteriormente, o processo de regionalização da Baixada Santista, esse ano nós estamos comemorando 20 anos, né? E vamos fazer diversas ações em comemoração a esse período. E como eu disse também, foi a primeira região metropolitana a ser criada em função de uma visão, né, do governador Mário Covas, criando tanto o Conselho de Desenvolvimento como a Agência Metropolitana, o Fundo de Desenvolvimento e também as câmaras temáticas que fazem as abordagens, portanto, temáticas. Mas que disse, eu me lembro, eu estava lá no Parque Balneário Hotel, no salão do Parque Balneário, quando ele assinou o ato, se levantou e disse aos prefeitos: unam-se
unam-se, trabalhem unidos daqui para frente, porque senão este ato e esta assinatura não vão adiantar de absolutamente nada. Lembra disso? Você estava lá também. Não, claro. Não, sem dúvida que o espírito de união, de convergência é fundamental para que o resultado seja o mais adequado para a região. Penso que... que prevaleça, sem dúvida, né? Agora, penso que a experiência que eu aqui relatei da agenda metropolitana, isso foi muito simbólico. Até hoje, ações importantes, né, em todas essas áreas dos chamados campos funcionais que estão previstas na legislação que criou a região metropolitana da Baixada Santista, então, na área da saúde, da habitação, da educação, da mobilidade urbana, da segurança pública, são áreas que são vitais. E hoje existe esta consciência regional e metropolitana. Mas, claro que temos que continuar. É um trabalho permanente que tem que ser desenvolvido. Perfeito. E a gente vai chegando ao finalzinho aqui de mais um painel regional, agradecendo muito ao Edmur. Obrigado por estar conosco e espero que volte mais vezes, viu, Edmur? Valeu. Obrigado, Edgar. Eu reitero aqui a minha alegria, a minha honra de estar participando mais uma vez com você no painel regional, estendendo naturalmente esse mesmo sentimento tanto ao Heraldo, com quem eu tenho já relações antigas e de admiração, tanto com relação a ele, como também com relação a Noemi, que é uma jornalista das mais qualificadas que nós temos na cidade de Santos. Ao amigo Pacilo, né? Tivemos experiências comuns altamente positivas e com isso também estabelecemos uma relação de muita amizade e de muito respeito, sobretudo. Agradecer a Camila, jovem, né? E desejo que você tenha uma bela caminhada na sua vida do ponto de vista profissional. E agradecer naturalmente a todos aqueles que nos acompanharam nesse momento. Muito obrigado. Bem. Obrigado, Edmur. O Heraldo sempre conosco, o Pacilo também, Camila. Agora conosco firme, né, para acompanhar a participação do telespectador e a produção nossa aqui do painel regional. E a gente junto com você de segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.